Galera, tranquilo, numa boa. Quem acompanha aqui o meu canal e já faço o pedido, né? Deem um like, me sigam, por favor. Sabem que eu gosto muito de conceitos. E me deu, assim, ó, uma profunda vontade hoje de falar sobre o fetiche da mercadoria, que eu entendo que é o elemento estruturante das relações humanas hoje, nesse contexto, né? Mas para a gente compreender o que é isso, vou deixar aqui o coração solto e vamos conversar. Percebam, é, caso eu, no início, assim, para contar toda essa história, no início, começa onde? Vamos imaginar, caso eu plante feijão no fundo da minha casa, e porque eu tenho vontade de comer feijão, eu planto feijão e eu consumo feijão. Ponto. É isso, ponto. Início, meio e fim. Na minha vida, na minha casa, no meu pátio, no tamanho da minha fome. Esse feijão tem valor de uso. Portanto, ele não é mercadoria, ele está fora da ideia do valor de troca. Por quê? Porque ele tem início, meio e fim, e está limitado ao meu interesse individual, às minhas necessidades. Mas, caso eu plante além do meu consumo, além das minhas necessidades de uso, e vá vendê-lo, trocá-lo, né? Eu estou já dando uma outra característica para ele. Característica essa que é um valor diferente de uso, um valor de troca. Agora eu tenho um produto e eu quero trocá-lo por algo. Ele passa a ser então mercadoria. Percebam que a estrutura capitalista, a estrutura que me envolve, que nos envolve, ela está focada na mercadoria. O valor de uso fica em casa, né? E nós vamos trabalhar com este conceito de mercadoria. Então, mercadoria é aquilo, é o objeto, é a coisa, é a pessoa que pode ser trocada por algo. Curioso, né? Então, a mercadoria tem muito a ver com o desejo, né? Tanto mais eu desejo algo, tanto maior valor de troca ela terá, porque eu desejo. É muito curioso, a indústria da propaganda, sabendo disso, ela nos induz a ter desejos, nos induz a valorizarmos muito mais um produto do que outro. Essa ideia de mercadoria, ela acaba sendo tão real, que para obter alguma coisa, um carro, eu pego meu tempo de vida, trabalho, gasto esse tempo de vida trabalhando para ganhar X dinheiro para que eu possa comprar esse carro. Mas não só isso, não é um carro qualquer, é o carro bacana, é o carro dos meus desejos. Então, percebam que eu, em função de um desejo, eu acabo gastando meu tempo de vida. Então, eu dou parcelas da minha vida para obter esta mercadoria. Pensemos, portanto, tanto de vida que nós gastamos para realizar trocas por produtos, por coisas, por pessoas, né? Muitas vezes, que na verdade é, está muito longe daquilo que realmente seria importante, necessário para a minha qualidade de vida. Portanto, a mercadoria é uma construção, né? É uma construção que acaba se impondo a nós mesmos.
Percebam, se impondo a nós mesmos. A ideia de se impor a nós mesmos, a ideia de que ela está fora de nós, a mercadoria, e que eu me submeto a ela, dou parcelas da minha vida para obter essa mercadoria, faz com que ela cada vez mais seja fora de mim e me domine. Ela não me pertence, por mais que eu a compre. Porque é o carro, depois é outro carro, é outra coisa. Que me lembra a ideia de alienação. Lembram a ideia de alienação para Marx? Ele começa refletindo isso, falando lá do trabalhador. O trabalhador é o cara que aluga, vende o seu trabalho e o seu produto nunca é dele. Seguindo o exemplo do carro, ele trabalha na montadora da marca X e ele não pode ter o produto que ele realiza. Ele não terá esse carro. Ele vai ter um da marca Y, que é muito mais barato, muito antigo, porque não lhe pertence o seu produto. Essa é a ideia de alienação. Mas agora nós vamos para a ideia de mercadoria. Eu estou alienado porque eu busco a mercadoria e dou minha vida por ela. Portanto, quem será que me comanda? A mercadoria ou eu mesmo? Independente da minha consciência disso, independente da minha existência, a sociedade está organizada desta forma. Agora, juntando a ideia de mercadoria, vamos juntar a ideia de valor de troca e alienação, nós chegamos ao conceito de fetiche da mercadoria. Veja, esse fetiche é a ideia de que a mercadoria, após esse processo que eu falei até agora, ela toma tal realidade, apesar de ser uma criação, de ser uma ilusão, que ela não existe na realidade, ela se torna tão verdadeira, tão real, que toda a sociedade, toda a estrutura das relações se organiza a serviço da mercadoria, como se ela fosse uma espécie de Deus, uma espécie de entidade onisciente e onipresente, que determina as guerras, determina quem vai viver, quem vai morrer. É o fetiche da mercadoria que diz o que é o crime. Percebe? O que é o roubo, o que é o furto, isso é uma relação com a mercadoria. Percebe? Que é sim uma construção, mas que agora, né, já não depende mais de cada um de nós. Porque está tudo tão organizado, tão tudo institucionalizado, que esta mercadoria passa a nos dominar, criar prisões, como eu disse, guerras, como eu disse, amores e desamores, amizades e inimizades, em função deste valor que agora as coisas fantasticamente passaram a ter um valor em muito superior a cada um de nós, a cada indivíduo. Esse valor, esse fetiche, essa mercadoria vale muito mais do que eu, do que tu. Mas ela só vive porque somos alienados. E ela só vive porque nós a sustentamos e desejamos que ela continue assim como ele está, como ela está, né? Portanto, está aí uma ideia do que seja o fetiche da mercadoria. Mais um conceito, mais uma historinha que espero que tenha sido útil. Abraço e até a próxima.